Bem-vindos a mais um vídeo. Já temos top 10 aqui nesse canal para literatura russa e para livros da literatura em língua inglesa. Então, tanto ingleses quanto americanos aparecem nessa lista, né? Enfim. E dessa vez chegou a hora dos brasileiros. Chegou a hora de ranquear 10 livros preferidos desta que vos fala em relação à literatura brasileira. Demorei um pouco para fazer essa lista, foi uma lista um pouco desafiadora, inclusive por algumas leituras recentes que eu fiz, que acabaram furando a fila, que entraram também nesse top 10, mas eu acho que eu cheguei, assim, numa lista que representa bem o meu gosto pessoal, o meu gosto literário. Lembrando sempre para vocês, né, que essas listas que eu faço representam o meu gosto, então eu não digo que o meu top 1 é o melhor escritor ou, enfim, o melhor livro da literatura brasileira, mas sim é o meu preferido. Então não se assustem aí ao ver algumas posições aqui que talvez não reflitam a grande crítica literária ou que não reflitam a opinião de vocês. Fiquem à vontade, inclusive, para deixar o top 10, top 5 de vocês de literatura brasileira aqui nos comentários. Mas, né, é a minha lista, é o meu gosto pessoal que tá aqui e eu vou expor para vocês, inclusive indicando a leitura destes livros, é claro. Bom, o 10º lugar começa com aquele que, né, acredito que é consenso, a gente pode colocar aqui, que é o melhor escritor da literatura brasileira de todos os tempos, é Machado de Assis, e em 10º lugar está a sua novela O Alienista. É uma novela que eu preciso muito reler, inclusive, é um livro que faz um tempinho que eu li. Eu lembro que eu li essa novela já nos primeiros livros de grandes clássicos da literatura que eu retomei, né? Então foi nesse início de jornada que eu queria mergulhar de fato no mundo dos clássicos e eu me deparei com Machado de Assis e com O Alienista, que é uma novela simplesmente espetacular. Aqui a gente acompanha o Dr. Simão Bacamarte, que ele é um médico que vai voltar ali para sua cidadezinha natal e ele vai construir então um hospício, ele vai internar aqueles da cidade que ele considera loucos. Só que a coisa vai degringolando de um jeito que daqui a pouco metade da cidade já tá dentro daquele hospício. Ele não para de ver loucura em todos os lados e ainda tem algumas referências ali da Revolução Francesa, tem algumas críticas que Machado sempre coloca nas suas obras, né? Uma escrita ácida, uma escrita que sim é mais rebuscada pra gente, que perdeu totalmente a noção ali do português culto do século XIX, mas vai por mim, começa Machado de Assis por contos ou por essa novela, O Alienista, que vale muito a pena, é o maior escritor da nossa literatura por algum motivo, né? Então em 10º lugar está aqui essa novelinha de Machado. Em 9º lugar eu vou fazer uma coisa que eu acho que não aconteceu em nenhum desses top 10 que eu fiz até agora, que é colocar um poema. Isso porque eu tenho um apego muito grande a um poema específico de um escritor brasileiro e eu queria trazer para vocês, até para apresentar mais uma vez essa coletânea aqui que eu amo, sou apaixonada nesse livro. Estou falando de Para Viver um Grande Amor, que é um poema de Vinícius de Moraes. Tá aqui nessa edição linda, que é Todo Amor, essa coletânea aqui da Cia das Letras, que eles fizeram uma edição super caprichada e toda romântica, né? Eu brinco sempre que é um presente perfeito de Dia dos Namorados para um leitor ou uma leitora. E aqui a gente tem esse poema que para mim é um dos meus preferidos. Não é um soneto, não tem uma forma específica, mas eu tenho um apego de fato a esse poema porque eu acho ele muito bonito, muito melodioso e ainda tem aspectos mesmo que eu vejo na minha própria vida e tudo mais. Então eu gosto demais desse poema, ele tá aqui em 2 páginas nessa coletânea, só para vocês terem uma ideia de como funciona aqui, né? Então, essa é a estrutura aqui deste poema, que é o meu preferido desse livro, meu preferido de Vinícius de Moraes. Então, eu decidi colocá-lo aqui em 9º lugar, para trazer também essa homenagem, né, a Vinícius, que é muito mais conhecido, eu acho, pela música, né, como um grande cantor aí de MPB, compositor também, mas tem muitas músicas que estão aqui, inclusive, como sonetos, como poemas, então fica aí a indicação, caso você não conheça e queira também, né, entrar no mundo da poesia, que é um mundo maravilhoso também e que às vezes a gente deixa um pouco de lado, né, então fiz questão de colocar aqui no meu top 10 também. Em 8º lugar, eu confesso que eu queria subir um pouco na colocação esse livro aqui, porque foi uma leitura muito surpreendente, eu terminei totalmente impactada, mas outros livros passaram na frente, foi bem difícil mesmo fazer esse ranking aqui pra vocês, mas ficou em 8º lugar, 8ª colocação, para O 15, de Raquel de Queiroz. Esse aqui é um livro que acompanha a seca de 1915, né, do Ceará, que é de onde a Raquel é,
E esse livro aqui, ela publicou com 19 para 20 anos, foi o primeiro romance dela, e já é um romance absurdamente bem escrito, não tem nada para tirar nem pôr aqui. Então é um livro muito gostoso de ler, ao mesmo tempo que tem essa temática pesada, porque a gente acompanha essa ideia dos retirantes, as fazendas, né, passando pela seca, a dificuldade. A personagem que tem aqui também é uma professora que não é casada. Então a gente tem, além desse pano de fundo, além da ideia do 15 mesmo, né, desse período de seca, a gente tem outros aspectos, maternidade, aspectos femininos que estão presentes nessa obra. Então, para mim, é um livro que me tocou muito. Eu acho que é um livro, de fato, impactante, bonito ao mesmo tempo. E é extremamente surpreendente o fato da Raquel de Queiroz ter escrito isso tão jovem. Muita gente, inclusive, na época, duvidou que teria sido escrito por uma mulher, especialmente por uma mulher tão jovem. Então, o 15 é, de fato, esse livro surpreendente que vale muito a pena ser lido. Eu recomendo sempre, né? Também é uma leitura rápida de se fazer. Tem essa questão do sofrimento, né? E eu acho que é uma coisa que afasta muitos leitores, eu vejo até que me afastou em muitos momentos. Por exemplo, Vidas Secas, do Graciliano Ramos, não vai aparecer aqui porque eu simplesmente não li ainda, por medo daquele capítulo que todo mundo fala. Eu sei que é uma grande obra, clássica também da literatura brasileira, mas fica um pouco aquela ideia, assim, de nossa, vou chorar com esse livro. Eu não gosto muito desse tipo de sofrimento lendo, mas o 15 é um livro espetacular que, além de tudo, tem todo esse contexto que é muito importante pra gente saber, pra gente conhecer também. Em sétimo lugar, Machado de Assis vai aparecer de novo, né? Como não colocar um monte de Machado de Assis nesses top 10? Não tem como, né? Acho que é impossível. Mas, de qualquer forma, eu queria fazer a menção aqui a um conto que eu não tenho, inclusive. Eu trouxe aqui para representar essa coletânea de contos do Machado que eu tenho, que são contos essenciais, né? Mas não tem nessa coletânea, e eu confesso que eu tô até agora procurando uma coletânea. Eu li numa coletânea específica, que é Assombrações do Cosme Velho. Tem vídeo aqui no canal, inclusive, que é da Edições Livre, uma coletânea maravilhosa. Mas eu passei pra minha irmã, porque ela me pediu o livro, acabou que eu tô sem, e eu tô sem esse conto, que é, afinal, né, qual é esse conto? Fico falando tanto e não falo o nome do conto, que é o Capitão Mendonça. Esse conto é espetacular e eu fiquei, assim, muito impressionada quando eu fiz a leitura dele, porque ele é de 1870, então ele é antes de O Médico Monstro, um pouco antes mesmo desse período gótico, né, que a gente pensa na Inglaterra, ainda que Frankenstein saiu antes. Mas eu fiquei muito impressionada com o fato de termos um conto de ficção científica escrito por Machado de Assis, que além de ter todo esse aspecto da ficção científica, de seguir aí, digamos, a tendência do momento na literatura daquela época, também tem uma questão de ironia e de humor que só Machado de Assis consegue colocar nos seus contos. Então, é um conto espetacular. Nele a gente acompanha o Amaral, que depois de uma desilusão amorosa vai a uma peça de teatro, ele tá assistindo aquela peça. Nisso ele vai encontrar um suposto amigo do pai dele, da época do exército, que é o Capitão Mendonça. E ele fala com esse capitão diz que vai convidá-lo para jantar na casa dele, que eles precisam conversar e tal. E ok, o Amaral fica achando meio esquisito, aquela figura toda esquisita. Ele tira um cochilo enquanto tá assistindo aquela peça, porque, né, ele não tá prestando atenção, tá só lembrando dos seus amores ali e das suas desilusões. E quando ele acorda, ele se depara com o Capitão Mendonça de novo, que o convida para jantar na sua casa naquele momento, não aceita um não como resposta. Ele vai a esse jantar, ele conhece a filha do Capitão Mendonça, que parece ali uma mulher perfeita, ele fica apaixonado por aquela mulher, por aquela jovem, e ele descobre que o Capitão Mendonça meio que criou essa filha. Então é como se fosse aquela ideia do Frankenstein, né, que o Capitão Mendonça é aqui o criador e essa jovem é a criatura. Então é um conto super curto, 20 páginas, e que eu fiquei totalmente imersa nesse conto. Eu li na época do mês do horror também, essa coisa, essa temática toda, que faz sentido com aquela coletânea, mas de qualquer forma, assim, é um conto espetacular, também tem seu aspecto de humor, recomendo muitíssimo. Em sexto lugar também tem um conto que eu li esse ano e que não saiu mais da minha cabeça, criou um triplex na minha cabeça, fez eu escrever texto, fez eu gravar vídeo, enfim. E estou falando de A Terceira Margem do Rio, de Sr. Guimarães Rosa, que eu li aqui nessa coletânea de primeiras histórias, e
Eu comecei a ler esse livro, foi um presente da Rê, porque eu ia me preparar para ler Grande Sertão Veredas, né? Então eu queria conhecer a escrita de João Guimarães Rosa, que era uma escrita que já tinha uma fama de difícil e tal. Então eu fui lendo os contos, achando interessante, mas por enquanto não tinha nada assim, uau, sabe? Não tinha me deslumbrado com nada, até que me deparo com esse conto bem curtinho, que eu li assim antes de dormir. Só, vou ler esse conto aqui então, parece bem curto, parece rápido de ler. E fiquei totalmente deslumbrada com o que eu encontrei. Basicamente aqui a gente tem um menino que está contando para nós a história do pai dele, que em um determinado dia vai fazer uma canoa, vai para o meio do rio e se recusa a sair dessa canoa pelo resto da vida. Então a gente acompanha o que aconteceu com esse homem e o que se passa também na cabeça desse menino conforme ele vai chegando para a vida adulta e o que se passa nessa família. E é um texto, assim, curto, simples, mas cheio de significado, cheio de simbolismo. Então eu fiquei muito impressionada com esse conto, e esse conto, assim, é o sinal de que, ok, Guimarães Rosa tem uma coisa muito diferente dos outros escritores brasileiros, então preciso seguir aqui na leitura deste homem. Então esse conto merecia estar aqui. E ficou então com a 6ª colocação, quase chegando no top 5. Recomendo muito a leitura desse conto. Sinceramente, foi um dos contos mais impressionantes que eu já li na minha vida. Em 5º lugar estará ela, que provavelmente ficará sempre aí nos meus top livros do ano. Buscarei sempre ler seus contos, suas crônicas, todos os seus textos, porque eu acho que essa mulher tem uma escrita, assim, que não dá para explicar. Que eu estou falando de Clarice Lispector, e aqui na 5ª colocação está A Hora da Estrela. Esse livro já foi lido por mim lá no auge dos meus 15, 16 anos, não entendi porcaria nenhuma, né, como de praxe, o que esperar do jovem, não é mesmo? Lendo sozinha, totalmente perdida, e já naquela época eu gostei da escrita e eu senti algo diferente. Eu até fiz um vídeo depois com a minha leitura de Água Viva da Clarice, nem foi desse livro aqui especificamente, mas eu falei sobre a minha sensação de ler Clarice Lispector, que não é a mesma coisa de outros escritores que eu simplesmente acompanho o enredo, acompanho a história. Eu acho que a Clarice tem uma escrita magnética, eu não sei explicar. Mas aqui a gente acompanha a vida da Macabea, que veio do Nordeste e que tem uma vida sofrida, tem um namorado ali que é meio esquisito também. Só que esse enredo, que é um pedacinho aqui do livro, além de ter esse aspecto, né, que é o enredo aqui da obra, a gente tem um narrador que é um escritor, então tem uma ideia de meta-literatura nesse livro. Eu fiz um vídeo mais completinho em que eu falo sobre os 3 aspectos mais importantes que eu vejo na construção dessa obra, e o fato de ser um livro tão curtinho e com essas frases impactantes e que ficam até na cultura brasileira mesmo, né, a Clarice me surpreendeu e me fisgou, assim, de um jeito que a partir da releitura na vida adulta e já com mais ideia sobre literatura, né, eu fiquei totalmente fascinada. Então Clarice precisava estar nesse top 5. Ela quase subiu mais. Eu acho que sempre que me perguntam, né, de livros preferidos, livros que eu amo aqui da literatura nacional, eu coloco esse livro aqui. Mas enfim, foi muito difícil encaixar todos esses livros maravilhosos e ela ficou na 5ª colocação. Chegando então aos primeiros colocados, vamos ao 4º lugar. E o 4º lugar, novamente o Bruxo do Cosme Velho, porque não tem como, né, não colocar ele tantas vezes assim. Já falei que é o melhor escritor da literatura brasileira. Ele não entrou no meu top 3, já ficou o spoiler. Mas eu precisava colocar um romance dele aqui. Esta posição ficou com Memórias Póstumas de Brás Cubas. Esse também foi um livro que eu li nesse resgate de literatura, de clássicos da literatura no geral, mas também da literatura nacional. Então já faz um tempo que eu li e eu quero muito reler. Mas o fato de ter esse narrador que é totalmente diferente, narrador defunto, né, que foi essa criação aí de Machado de Assis e essa evolução literária que ele trouxe. Um livro super realista, com muita crítica à época, com frases que a gente não esquece, e com toda essa ideia de desilusão que tem nos personagens do Machado de Assis, especialmente de seus romances, que enriquecem, que tem aí os, sei lá, suas conquistas, especialmente conquistas financeiras, mas não deixam nenhum legado propriamente dito, né? Não tem aquela frase super icônica de Memórias Póstumas que ele não tem filhos, não legou a ninguém a miséria da própria vida, né? Que às vezes as pessoas até interpretam como algo literal, mas é de fato uma ironia de Machado de Assis. Ele está mostrando aqui nessa miséria da vida de Brás Cubas.
E é um romance muito bom, um romance muito bem escrito. Eu quero muito reler também para rever essas sensações, quem sabe ele até sobe um pouco aí nesse top 3, mas enfim, ficou aqui com a 4ª colocação, este romance de Machado. Não temos Dom Casmurro, né? Provavelmente já vai ter pergunta aí nos comentários, cadê Dom Casmurro, melhor romance de Machado? Eu li também naquela época que eu voltei aos clássicos, mas eu não amei tanto assim Dom Casmurro, talvez por ter pouca bagagem naquela época. Eu sinto que não me conectei muito ao livro e especialmente à escrita do livro, que é um aspecto muito impressionante, né, de Dom Casmurro. Então eu quero muito reler para ver qual vai ser a minha sensação. Mas assim, de acordo com o meu gosto, de acordo com o que eu mais me identifico nas obras, que eu gosto de ler nas obras, eu acho que de fato meu romance preferido de Machado continuará sendo Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então, enfim, ficou aí com a 4ª colocação. Vamos ao top 3? Vamos ao top 3. Em terceiro lugar, ficou aí a minha última leitura finalizada recentemente, e é um livro que cada vez que eu penso nele, ele cresce um pouquinho mais. Então ele começou essa lista mais pro final, foi subindo, e cada vez que eu estudo, que eu escrevo sobre ele, que eu reflito sobre o que eu senti lendo esse livro, ele acaba pulando um degrauzinho a mais. Então ficou com a 3ª colocação, Dr. João, novamente, e Seu Grande Sertão Veredas, né? Que é a maior obra de Guimarães Rosa, é um grande livro da literatura nacional, um livro que aparecerá mais vezes neste canal, inclusive. Pretendo falar sobre essa minha leitura, mas, como eu falei, eu ainda tô digerindo, eu tô entendendo como que foi, porque ele foi um livro que, em muitos momentos, foi penoso, foi um desafio, foi não tão agradável assim de ler, só que depois que você liga os pontos e entende todo o contexto da obra, entende os objetivos do Guimarães Rosa, você fica fascinado com o que ele conseguiu fazer aqui. Que é basicamente um livro que se passa ali no sertão, né, especialmente no sertão mineiro, também pega um pouco de Goiás, pega um pouco da Bahia, e então tem esse interior, né, do Brasil. Só que tem temas universais aqui, que são discutidos desde, sei lá, a Bíblia, antes da Bíblia. Enfim, são temas que permeiam a grande obra literária mundial. Então eu fiquei muito impressionada com isso. E lendo os textos, lendo as entrevistas, eu percebi realmente que esse era o objetivo de Guimarães Rosa. Ele coloca aqui como principal ponto da sua obra a ideia metafísica, a ideia quase religiosa mesmo do livro. E explicando brevemente, né, eu acho que todo mundo já ouviu falar de algum modo de Grande Sertão Veredas. Aqui a gente tem o Riobaldo contando para nós a sua história de jagunço, quando ele era um jagunço, e tem toda essa ideia do Diadorim sendo esse amor da vida dele, e a gente fica se perguntando como que pode, né, um romance, um amor entre jagunços, e esse é um grande mote aqui do livro. Mas a principal questão que a gente se depara aqui é a existência ou não do diabo, a existência ou não do mal. Se é possível fazer um pacto com o diabo, um pacto fáustico, fiz um vídeo recentemente sobre isso, né, e até mencionei esse livro aqui. Então, tudo isso mostra como Guimarães Rosa consegue pegar uma história extremamente regional, extremamente pontual, e na época que ele publica, né, tinha toda essa coisa do regionalismo, da literatura nacional muito focada no regionalismo, mas ele transcende tudo isso colocando temas universais e temas extremamente profundos que são tratados aqui pela boca do Riobaldo, né, que é esse sertanejo, esse jagunço sem instrução que está contando a história para nós. Então, ele consegue atingir um nível de literatura que é um posto de grandes escritores, né? Uma curiosidade interessante em relação ao Guimarães Rosa é que ele nasceu exatamente no ano em que o Machado de Assis faleceu. E muito se fala nisso, de que Machado é o grande escritor brasileiro, como eu já comentei aqui, e o Guimarães Rosa é o grande escritor brasileiro do século XX. Então é como se Machado de Assis tivesse passado bastão para Guimarães Rosa. Agora é a sua hora aí de brilhar na literatura nacional. Enfim, eu tô muito impactada ainda e, como eu falei, eu pretendo trazer mais sobre esse livro aqui no canal, até porque eu acho que é um livro que demanda, assim, um certo preparo, demanda que a gente identifique algumas coisas. É um livro que é muito passível de desistir no meio do caminho. Eu vejo muita gente que largou o livro, que não quis seguir, até porque a linguagem dele é muito complicada, justamente porque é uma história falada, né? Tem essa ideia da oralidade desse jagunço do interior de Minas, mas é um livro de fato que merece um top 3, então ele ficou aqui com a 3ª colocação.
Em segundo lugar, mais do que um livro, fica toda a ideia de um escritor, que pra mim é muito caro, que pra mim é muito especial. E é um escritor que toda vez que eu leio alguma coisa dele, textos, frases, enfim, memórias, como é o caso desse livro, eu fico mais conectada a esse escritor, porque eu acho que ele foi um gênio na hora de mostrar quem era o brasileiro, o que é o Brasil, para onde a gente precisa arrumar para melhorar esse país, quais são os nossos piores defeitos. Ele era um mestre em expor os nossos piores defeitos. E estou falando de Nelson Rodrigues e o seu Memórias, a Menina Sem Estrela. Aqui a gente tem um livro de memórias, né, como o próprio nome já diz, e a gente conhece um pouco mais sobre a vida do Nelson. Também tem um vídeo aqui no canal falando um pouco mais sobre isso, aprofundando alguns temas. Mas eu sou muito apaixonada pela escrita do Nelson Rodrigues. É mais uma daquelas coisas que a gente não explica, assim. Eu não vou dizer jamais que Nelson Rodrigues tem uma escrita próxima de Machado de Assis ou comparável a Guimarães Rosa, mas ele tem uma escrita que me captura de um jeito diferente e eu fico muito impressionada com essa forma que Nelson Rodrigues tem de ver o mundo, de ver o Brasil e de ter uma percepção de Brasil que é muito apurada, é uma coisa diferente. Esse é um livro que consegue ser engraçado, triste, irônico, provocador, tudo isso ao mesmo tempo, porque Nelson tem essa escrita que é ácida, né, e faz a gente pensar. Também tem algumas coisas literárias, né, algumas referências literárias da vida do Nelson. Nelson gostava muito de Dostoiévski, por exemplo, então ele vai trazer referência a Dostoiévski nos seus textos. E eu tenho várias coletâneas aqui de textos do Nelson. Ele não é dos melhores romancistas, já deixo o aviso para vocês. Tem resenha aqui no canal para A Mentira dele, que é uma novelinha dele. Eu vou deixar todos os vídeos que eu mencionei aqui embaixo na descrição para vocês acessarem. Mas assim, ele tem toda uma ideia na escrita do romance que é muito batida, assim, que é meio romance policial, reviravolta, plot. Tem isso nas obras, na ficção do Nelson Rodrigues. Mas a não ficção de Nelson Rodrigues, para mim, é uma coisa inexplicável e é um retrato do Brasil que é difícil de identificar nos outros escritores e por isso que Memórias fica com a segunda colocação. De fato, Nelson Rodrigues mora no meu coração. Eu tenho um apego diferente com a forma com que ele escreve, com as coisas que ele escreve, uma identificação muito grande também com alguns pensamentos dele, com a forma de expor esses pensamentos também. Por isso eu não podia deixar de fora aqui do meu top 3. E o primeiro lugar, se você já acompanha esse canal, o meu perfil, enfim, você já sabe de quem é, porque existe um escritor brasileiro que, a partir da minha leitura dele, eu fiquei totalmente apaixonada pela escrita, pelos personagens, pela capacidade de esmiuçar detalhes, por essa descrição que vai além, uma descrição que pra mim lembra muito a descrição de Lev Tolstói, autor russo, né? E eu estou falando de Érico Veríssimo, porque não só escreveu o grande épico brasileiro, que é O Tempo e o Vento, eu trouxe aqui para representar na primeira colocação O Continente, que é um livro espetacular. Eu estou seguindo a leitura de O Tempo e o Vento, nesse momento eu estou lendo o Retrato, né? Então eu já li O Continente, volumes 1 e 2, tem vídeo para o volume 1, e inclusive trazendo todo o contexto do Brasil e tal, porque basicamente Érico Veríssimo resumiu para nós a história do Brasil e especialmente a história da formação do sul do Brasil, né? E eu sendo uma pessoa que nasci no sul, sou de Santa Catarina, que tem todos os reflexos ali também da história do Rio Grande do Sul, eu fiquei muito familiarizada, eu me senti muito em casa lendo Érico Veríssimo. Eu vi muitas expressões que eu já conhecia, eu vi uma forma de falar ali que é muito característica aqui do Sul. Eu vi cultura que tá muito aqui no Sul, porque a gente tem muito reflexo alemão, reflexo italiano na nossa cultura aqui do Sul, na formação do Sul, e ele traz tudo isso, ele traz a ideia dos escravos também. Então a gente tem, assim, um resumo, um panorama da história do Brasil sendo contado para nós num romance maravilhoso da família Terra Cambará, com personagens absolutamente inesquecíveis, como é o caso da Ana Terra, como é o caso do Capitão Rodrigo, que são dois grandes nomes, eu acho que todo mundo já ouviu falar aí, né, no tempo da escola, pelo menos aqui no Sul a gente sempre teve já essa visão do que eram esses personagens, mas conhecê-los a fundo no continente, para mim, foi totalmente diferente, assim,
do que eu já tinha escutado sobre. Agora no Retrato também, que é um livro menos comentado, as pessoas não costumam gostar tanto do Retrato, eu também vejo muito daquela escrita descritiva que me lembra Tolstói. Então, o Érico Veríssimo não só foi um grande best-seller da sua época, como também foi um grande escritor da nossa literatura, que às vezes é jogado de lado justamente por ter sido um best-seller. Então, como eu falei pra vocês no início desse vídeo, eu não tô falando que Érico Veríssimo é o melhor escritor da nossa literatura, mas eu estou falando com muita tranquilidade que Érico Veríssimo é o meu escritor preferido da nossa literatura. E aí a gente tem questão de identificação, tem questão de conexão com os personagens, de identificação com alguns aspectos que ele vai colocando aqui também nas características, nas descrições, na ambientação. É outra coisa que me lembra muito Tolstói, porque Érico faz descrições que te fazem sentir como se estivesse mesmo ali vendo aquela cena. Eu gosto muito de escritores que têm essa descrição mais apurada, então pra mim Érico Veríssimo está na primeira colocação. O Olhares Vídeos do Campo dele quase entrou aí também pra essa lista, né, mas enfim, não foi uma grande leitura, fiz recentemente, tem resenha aqui no canal também. Só que o Continente, nada bateu pra mim ainda o Continente, e eu acho que nada vai bater O Tempo e o Vento. Eu quero muito finalizar a leitura deste grande épico, pretendo fazer a leitura do Arquipélago no ano que vem, e aí eu encerro os 3 grandes livros, né, que na verdade são 7 partes do Tempo e o Vento, e provavelmente ficará aí entre os meus livros preferidos da vida, se tudo correr como está correndo até agora. Bom, esses foram meus 10 livros preferidos da literatura brasileira, espero que tenham gostado de acompanhar aqui. Indiquem nos comentários quais são os seus livros preferidos e se vocês ficaram com vontade de ler aqui alguns dos que eu mencionei. Enfim, vamos trocar aí mais livros de literatura brasileira nos comentários. Lembre-se de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal se você gostou, de hypar, de mandar para outras pessoas. Enfim, estamos chegando aos 20 mil inscritos. Eu já agradeço vocês por isso também. E até o próximo vídeo.